Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nesse programa estudamos todos os livros da Bíblia, um de cada vez. E agora que estamos estudando o Novo Testamento, já chegamos às cartas pastorais de Paulo. Cartas que são destinadas aos pastores que ele designou para cuidar das igrejas em Éfeso e em Creta. As duas cartas de Timóteo e também a de Tito tratam da organização da igreja e de como plantar e cuidar da igreja. Nestas cartas, Paulo enfatiza que os líderes, os bispos e pastores devem ser maduros espiritualmente e preencher uma lista de qualificações. Uma delas é mal interpretada. Marido de uma só mulher. Bom, isso significa que o homem deve ser de uma só mulher, e não que ele só possa ter uma mulher durante toda a sua vida. Alguns entendem que o homem não pode ter sido casado com outra mulher antes da atual, ou seja, um homem divorciado não poderia ser um oficial da igreja. Se estudarmos com profundidade o texto, veremos que Paulo quis dizer que o oficial da igreja tem que ser um homem de uma só mulher, ou um homem que viva apenas com a sua mulher. As qualificações para os diáconos obedecem a um padrão tão rigoroso quanto a dos bispos e pastores. Também são determinadas certas qualificações para as mulheres destes oficiais, tão exigentes quanto a de seus maridos. Lembre-se que o propósito da carta de Paulo a Timóteo foi mostrar qual deveria ser o tipo de caráter que o homem de Deus deveria ter para liderar a igreja de Deus. Esse trecho, a respeito dos bispos e diáconos, de suas mulheres e dos padrões espirituais que eles deveriam cumprir, é um texto muito importante, mesmo que não pareça muito interessante. Paulo também alerta Timóteo quanto à apostasia. Aprendemos o que significa apostasia quando estudamos o livro de Juízes. Afastar-se do que você acreditava antes. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo profetizou que nos últimos dias haverá muita apostasia e o Espírito revelou que muitos vão abandonar a fé e serão seduzidos por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos enganadores. Essa é uma expressão interessante e refere-se a tudo que é espiritual, mas que não é do Espírito Santo. Muitas pessoas não percebem isso. Estão tão determinadas a viver o sobrenatural que assim que têm contato com o mundo espiritual acham que fizeram contato com o Espírito Santo. Acabam se abrindo a qualquer espírito mundano sem perceber que são espíritos enganadores. Estes espíritos enganadores seduzem pessoas levando-as para fora da fé em Cristo. A segunda forma de apostasia citada por Paulo são as doutrinas de demônios. Doutrina significa ensino. Qual é o ensino da igreja? A doutrina da igreja é o ensino da igreja e deve estar sempre baseado nas Escrituras. No capítulo 5, versículo 16, Paulo deu um precioso conselho a Timóteo com relação às doutrinas, ou seja, às Escrituras. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Imagino que, em outras palavras, Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, existe uma época em que você, como pastor, vai ter que entrar para o clube Eu em primeiro lugar. A hora de entrar para este clube chega quando você passa a levantar às 5 da manhã para ler a palavra de Deus. Quando você fizer isso, preste atenção em você e nas doutrinas. Avalie sua vida pela palavra de Deus e guie-se por ela. Fique firme neste propósito, porque, se você fizer assim, salvará a você mesmo e a outros. Você não conseguirá salvar ninguém até que se salve. Você nunca deve ensinar ao seu rebanho alguma coisa que não tenha aplicado primeiro na sua própria vida, hein, Timóteo?
Este é um conselho e tanto, sabe? E serve como ferramenta, não apenas para a salvação do servo do Senhor, como também para equipá-lo, para salvar a outros. A doutrina é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a doutrina que devemos ensinar e pregar na igreja. É claro que o diabo não fica nem um pouco satisfeito com isso. Por isso vão existir as doutrinas de demônios. Estas não se encontram na Bíblia. Existe muita coisa que as pessoas acreditam e que não está na Bíblia. O povo de Deus nunca deve tomar nenhuma atitude baseada em suposições que não estão na Bíblia. As prioridades do povo de Deus devem ser baseadas no que está na Bíblia. Paulo chamou esse tipo de apostasia de doutrina dos demônios. Outro conselho muito valioso que Paulo deu a Timóteo foi: exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futura. Pode ser que, como tantos jovens, Timóteo fosse atlético e estivesse gastando bastante tempo com exercícios. E por isso Paulo estivesse dizendo: tudo bem, Timóteo, isso é importante. Mas sabe que você deve exercitar? Exercite-se na piedade, porque isso o ajudará nesta vida e também na vida que está por vir. Até a minha volta, concentre-se nas suas leituras e na pregação e no ensino, hein, Timóteo? Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos pelos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Aparentemente, Timóteo teve uma experiência marcante quando foi ordenado, e os oficiais da igreja impuseram as mãos sobre ele. Parece que ele teve alguma experiência espiritual e algo bonito aconteceu. Algum recado lhe foi transmitido. Um dos meus antigos professores costumava dizer: colocar as mãos em alguém não passa nada, só germes. Este meu antigo professor não acreditava que os oficiais da igreja pudessem transmitir alguma coisa para as pessoas no momento da ordenação. Eu não concordo com ele, não, porque nesta epístola de Paulo parece óbvio que alguma coisa aconteceu com Timóteo quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre ele. Paulo disse: o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Creio que ele estava falando desta mesma unção quando escreveu: dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Paulo também tem algo a falar sobre o relacionamento de Timóteo com o povo no corpo de Cristo. Será que o pastor tem que ter uma relação profissional com a congregação de sua igreja? Não parece que Paulo estivesse aconselhando a Timóteo a ter uma relação profissional com a igreja. Sabe, ele escreveu assim a Timóteo: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo estava ensinando Timóteo a se relacionar com os membros da igreja como se eles fossem membros de sua própria família. Definitivamente, Paulo não está dizendo que Timóteo deveria ter um relacionamento estritamente profissional com as pessoas da igreja que ele estava pastoreando. Quando chegamos ao capítulo 5 da carta de 1 Timóteo, temos um parágrafo muito interessante sobre viúvas. Paulo escreveu a Timóteo mais ou menos isso: Timóteo, resolva o problema com as viúvas. Diga à igreja que a piedade começa em casa e por isso cada um deve cuidar da viúva que tiver na família. Isso inclui as mães e as sogras. Qualquer um que não fizer isso e não tomar conta da sua mãe ou sogra será como se tivesse negado a fé e será pior do que o descrente. De acordo com Paulo, o homem que não tomar conta das viúvas da sua própria casa não tem direito de se considerar um crente. Muitas culturas, e olha que nem são culturas cristãs, zelam por suas viúvas. A segunda e a terceira geração vivem sob o mesmo teto, porque para eles é assim que deve ser. Em nossa cultura não é mais assim. Existem casas de repouso e asilos que estão fazendo muito dinheiro por aí, porque as pessoas não seguem o conselho de Paulo. Não estou dizendo que seja errado uma pessoa ir para uma casa de repouso ou uma casa de idosos. Talvez alguns até prefiram, porque sabem que precisam de cuidados médicos. Mas é importante considerar tudo com muito cuidado.
Haveria um grande impacto no sistema de saúde nas casas para idosos se atendêssemos e aplicássemos este ensino que Paulo deu a Timóteo. Se alguém não cuida de seus próprios parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Paulo também instruiu Timóteo com respeito aos presbíteros, a liderança da igreja. O conselho de Paulo a respeito dos bispos e pastores destacou a importância de manter um alto padrão para este cargo. Ele instruiu: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Isso é muito importante. Quando o comunismo assumiu o poder na China, a igreja não foi perseguida, nem seus líderes martirizados. Sabe por quê? Porque o comunismo conhecia a história da igreja e sabia que o sangue dos mártires cristãos foi a semente da igreja. Eles sabiam que cada vez que um mártir morria, outro se levantava no seu lugar. Por isso, os comunistas decidiram que não haveria mártires. O comunismo se infiltrou na igreja e começou a atacar o caráter de seus líderes. As igrejas chinesas plantadas por missionários não conheciam 1 Timóteo. Se conhecessem, os comunistas não teriam sido tão bem-sucedidos por lá. Foi por isso que Paulo disse: nunca deixe que ninguém acuse um pastor ou qualquer outro líder da igreja. Se alguém vier fazer uma acusação em particular contra o senhor fulano ou da sua igreja, diga: você não pode dizer nada para mim em particular, porque se você for falar alguma coisa contra o senhor fulano lá da igreja, antes de mais nada, teremos que descobrir se é realmente verdade. Se for verdade, cremos que esse nosso oficial é um homem espiritual e vai se arrepender do seu pecado. Se não for verdade, teremos que limpar o nome dele. Por isso não me diga nada em particular a respeito dele. Nesse contexto, Paulo diz que se um oficial da igreja pecar, e é claro que eles pecam, eles devem ser repreendidos publicamente, porque seus ministérios são públicos. Isso é uma grande demonstração da importância de se manter um alto padrão para os líderes da igreja. Porque se o senhor fulano for censurado publicamente, todos entenderão que zelamos pelo padrão que estabelecemos para eles e que os levamos realmente a sério. Paulo advertiu Timóteo contra ser parcial nesta questão de disciplina na igreja, mesmo que a pessoa disciplinada fosse um amigo dele. Paulo diz que se um oficial da igreja pecar, deve ser disciplinado. E mais, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Este é o conselho de Paulo a Timóteo. Temos que ficar por aqui hoje. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.